Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros de fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. Glória. Aleluia! Pode se sentar adorando ao Senhor nessa noite. Aleluia. É claro que fica para mim mais desafiador ministrar depois a saudação que o jovem trouxe. Falei para Eduardo, meu Deus, me quebrou. Louvado seja Deus. Esse texto é um dos textos que nos ensina que Deus deve ocupar o primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Só que tem uma área que é muito difícil de Deus acessar nas nossas vidas. Tem uma área que é desafiadora para Deus acessar nas nossas vidas. E essa deveria ser a mais fácil. É a área das finanças. Porque o Senhor pode acessar o meu louvor, o Senhor pode acessar a minha adoração, o Senhor pode acessar o meu aquebrantamento, o Senhor pode acessar os meus dons, mas a área financeira, o Senhor tem dificuldade de acessar nas nossas vidas. E por que o Senhor tem dificuldade de acessar essa área nas nossas vidas? Não se esquecendo que nós estamos falando de um culto específico, culto de primícias. Não tem como falar de primícias no dia de hoje sem falar de finanças. Não tem como eu ministrar sobre primícias sem que eu toque na parte que mais dói no ser humano, chamado bolso. Glória a Deus. Não tem como eu trazer uma palavra para falar que precisamos nos compreendermos, que precisamos entendermos que falar de primícia se fala de doação, falar de primícia se fala de abrir mão, falar de primícia se fala de dedicação, falar de primícia é falar de amor, falar de primícia é carregar o reino nas suas costas. Glória a Deus. E honrar significa reconhecer que tudo que possuímos vem dele e pertence a ele. Aleluia, Senhor. Só que como igreja de Cristo, porque eu estou pregando para crente, como igreja de Cristo nós esquecemos desse detalhe. Nós esquecemos de honrar ao Senhor com tudo que temos. O Senhor acessa metade, eu honro a metade, mas o 100% eu não posso. E contudo Deus só quer 10%, mas eu não posso honrar ao Senhor o 100% de tudo aquilo que Ele verte em nós. E honrar o Senhor é reconhecer que tudo que eu tenho vem dEle, que tudo que eu tenho tem que ser para Ele. Primícia, ela faz parte do segundo mandamento. Aleluia. Amar o teu irmão como a ti mesmo. Aleluia, Jesus. Primícia, ela vai fazer parte eternamente no segundo mandamento. Se eu não honro, se eu não entendo, se eu não compreendo, se eu não valorizo, eu não consigo nem sequer cumprir o primeiro. Porque se eu preciso falar de primícia, trazer um entendimento à primícia, eu preciso compreender qual é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento só se faz real nas nossas vidas quando entendemos o valor do primeiro. Só que nós, igreja de Cristo, estamos nos perdendo cada vez mais nesses mandamentos. Aleluia. Não se trata apenas de dar algo a Deus, mas de demonstrarmos confiança e obediência. E como eu prego para crente nessa noite, confiar no Senhor e obedecer ao Senhor quando se trata de doar é difícil. Glória a Deus. É difícil. Porque eu quero receber, mas eu não quero dar. Eu quero receber, mas eu não quero dar. Eu não quero doar. E como já foi falado nessa noite, que nós não sejamos
Aleluia. Então por isso que o culto de primícia é desafiador. Porque eu posso usar homem, mas eu quero trazer um Dixon. Eu posso comprar o melhor arroz para minha casa, mas no culto de primícia eu vou trazer um de terceira qualidade. Hipócritas somos nós. Glória a Deus. Dizemos que valorizamos o primeiro e o segundo mandamento, mas quando é para colocar em prática, nós não colocamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não colocamos. Primícia nos tempos antigos era a primeira parte das colheitas, ou dos rebanhos do Senhor. No tempo antigo, eu tirava a primeira parte. Eles tiravam a primeira parte para o Senhor. No tempo de hoje, existe, glória a Deus, ainda o remanescente, que quando recebe o seu salário, tira a primeira parte do seu décimo, como dízimo, como primícia ao Senhor. Em um culto de primícia, assim como eu tiro a primeira parte do meu dízimo ao Senhor, eu também tiro a primeira parte quando eu chego com minha compra e coloco sobre a minha mesa. Eu também chego com a minha primeira parte quando eu adentro a um supermercado e vou fazer a compra da minha casa. E se eu coloco a primeira parte, não pode ser para mim, tem que ser para o Senhor, tem que ser para o meu irmão, tem que ser para o meu próximo. Porque a primícia é uma palavra que me traz promessa. Glória a Deus. Primícia é uma palavra que me traz promessa. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos nos enquadrar em um mundo em que o amor está se esfriando. É triste ouvir isso. Mas a palavra diz que o amor se esfriaria. Triste é você querer fazer parte desse amor que se esfria. Triste é você ver a igreja de Cristo querendo fazer parte desse pacote que bate no peito e diz: o amor se esfriaria. O amor pode se esfriar de qualquer um, mas contudo daquele que está nos pés do Senhor, ele jamais pode se esfriar, ele jamais pode ir embora. Por isso que no culto de primícias eu preciso estar com o meu amor, o meu coração no altar, o meu amor no altar, firmado naquele que vive, naquele que reina e naquele que fez a sua maior primícia, dando o seu filho único para morrer por nós. Glória a Deus. Primícia é isso. Sacrifício de primícia é isso. Glória a Deus. Sacrifício de primícia é isso. Não é você tirar nem eu tirar meus 10%. Sacrifício de primícia não é eu ter que comprar a mesma marca para lançar dentro dessa caixa e montar uma cesta básica para o meu próximo. Porque é para alguém que não é para mim, então não precisa da mesma qualidade. Hipócritas somos nós que falamos que amamos, mas na hora de demonstrarmos, não amamos. Aleluia. Porque amor, ele é demonstrado. E a maior demonstração são com atitudes. E as minhas atitudes têm que condizer com a atitude daquele que vive e que reina. Tem que condizer com as atitudes de Cristo. Até porque nós aprendemos com Paulo que nós temos que carregar a marca de Cristo. E como é que eu carrego a marca de Cristo? Eu carrego a marca de Cristo não só pegando porque é fácil. Eu carrego a marca de Cristo me santificando e edificando e demonstrando que as marcas de Cristo, como já foi falado nessa noite, é atitude. Aleluia. Mas pesa essa atitude, pesa. Ao entregar os primeiros frutos, o povo demonstrava fé. O povo demonstrava fé de que Deus continuaria suprindo suas necessidades. E aí o maior impacto na vida da gente, eu posso dizer de experiência própria, porque a gente só pode ter autoridade para falar algo quando a gente vive de fato. Que você quer ver o como é desafiador você pegar o seu dízimo, você fazer as contas, você até paga todas as contas, mas surge uma situação e que vai bater exatamente no seu dízimo. E aí? Você usa fé ou você usa o recurso? Glória a Deus. Estamos tropeçando muito nisso. Nós estamos deixando de usar a fé em Deus. Preferimos usar o recurso dos 10% que está guardado. Nós preferimos usar aquilo que não é nosso. Nós preferimos tirar aquilo que não nos pertence do que usar a fé. Glória a Deus. Quando nós usamos a nossa fé, o Senhor responde com fogo. Porque se tem algo que Deus tem prazer é de responder
altar dele, mas que eu também passaria no processo, porque meu esposo colocaria no altar de Satanás. E um belo dia, na minha pia, eu estava lavando vasilha e chorando e falava com Deus: Deus, está faltando isso, está faltando isso, está faltando isso. Mas, Pai, mas o que eu mais precisaria hoje era um bombril. Como eu precisava de um bombril. Eu não tenho nem bombril para lavar essas vasilhas. Olha a situação, Senhor, em que eu me encontro. Eu falei uma noite, em um outro dia, chegando no serviço, eu fui abordada por uma mulher que morava na mesma rua que a minha, em que nós não tínhamos amizade, nós não tínhamos relacionamento. E eu lembro que ela me abordou e falou bem assim: irmã, o Senhor mandou eu dar meu ticket. Ela trabalhava em uma das melhores empresas, a Garota de Vila Velha. O Senhor mandou dar meu ticket de alimentação para a irmã. Meu Deus, aleluia. E o Senhor falava para mim, falar para a irmã, que a irmã não pode esquecer de comprar o bom bril. Glória a Deus, aleluia. E que a irmã não esqueça de comprar o bom bril. Porque o nosso Deus é Deus que supre. Porque o nosso Deus é um Deus detalhista. Porque o nosso Deus não deixa faltar. E quando eu coloco no altar dele, ele supre a minha necessidade. E quando eu lanço no altar do Senhor, ele supre a minha necessidade. Porque o que eu lanço no altar do Senhor é para que outras vidas sejam alcançadas no mesmo nível que ele está me alcançando. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Primícia, ela também é espiritual. E primícia, ela representa colocar Deus em primeiro lugar, como eu já falei. E se a gente falar em Gênesis capítulo 22, a gente vai ver que Deus vai dar para Abraão um filho. Vai ter uma promessa sobre a vida de Abraão. E Abraão vai ter esse filho, porque quem prometeu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E quem prometeu não voltaria atrás, porque ele não dependeria do homem para realizar. Ele simplesmente dependeria dele para concluir a sua promessa. Aleluia! Glória a Deus. Então a palavra vai dizer que o Senhor dá Isaac a Abraão. Mas a palavra vai dizer que vai chegar um tempo em que o Senhor, para provar a fé de Abraão, vai pedir a primícia de Abraão. Vai pedir o seu filho, vai pedir o seu único filho como sacrifício vivo. O Senhor não queria saber do corpo de Isaac. O Senhor não estava interessado na matéria de Isaac. O Senhor não estava interessado como seria feito o ritual de holocausto. O Senhor estava interessado em saber até que nível de fé e de amor Abraão tinha por ele. Até que nível Abraão entregaria a primícia ao Senhor. Até que nível? Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer em Gênesis 22 que Abraão preparou todo o roteiro, preparou toda a caminhada e levou Isaac ao holocausto para oferecer como primícia e sacrifício ao Senhor. Porque Abraão entendia de uma coisa, que tudo que ele tinha era de Deus. Abraão tinha essa certeza no seu coração. Abraão tinha essa convicção dentro do teu coração. Glória a Deus. Abraão sabia de quem era o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, o Jeová Jireh, o provedor. Abraão sabia quem ele era. Mas Abraão levou a sua primícia ao Senhor. E a pergunta é: até que nível de fé temos nós para lançar ao Senhor a nossa primícia? Até que nível de fé a gente tem para trazer o tudo ou o máximo, como aquela viúva? Até que nível de fé temos nós? Porque é tão bonitinho, é tão lindo a gente pegar o microfone e dizer que Deus faz o impossível. É
Aleluia. Qual é o nível de fé que nós temos hoje? Como foi louvado nessa noite? Que tipo de primícia eu resolvo ofertar ao Senhor? Meu questionamento ou minha adoração? Porque até isso é primícia ao Senhor. Eu acordo e a partir do momento que eu acordo, eu tenho que entender que o meu acordar, o abrir dos meus olhos, eu oferto ao Senhor como primícia. Eu tenho que escolher ofertar a Ele como primícia. Eu tenho que escolher ofertar o meu dia como primícia. E para mim fazer essa escolha, eu tenho que decidir. Eu questiono ou eu adoro? Mediante as dificuldades diárias que precisamos enfrentar. Glória a Deus. Porque Ele não muda. Independente da dificuldade diária, Ele não muda. Aleluia. Independente do que eu passo, do que eu enfrento, do que vocês passam, do que vocês enfrentam, Ele não muda. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Aleluia. Mas eu posso mudar o cenário da minha situação. Glória a Deus. Quando eu escolho se eu adoro ou se eu questiono. Aleluia. Que tipo de primícia levar ao altar dele? Oferecer o melhor e não o que sobra. E se tem uma parte que eu amo quando se trata de primícia, e que eu faço questão de dizer para os meus, é que se você for trazer o que sobra, não traga. Não faça questão de trazer. Aí você pode falar: nossa, Gilene, você é grossa. Não é que eu sou grossa. É que a palavra vai falar lá em Gênesis, no capítulo 4, que 2 irmãos vão levar diante do Senhor as suas primícias. Abel vai levar da colheita, vai levar da gordura. E a Bíblia vai dizer que Deus vai olhar, vai se atentar, vai se agradar. Contudo, Caim vai levar o resto, vai levar a sobra, vai levar que está com defeito. E o Senhor não vai se agradar. Então, em pouco tempo de ter que ficar ensinando e dizendo: olha, o Senhor não vai se agradar disso. Quando você trazer o resto, quando você trazer a sobra, não traga o resto. Não traga o resto da sua adoração. Não traga o resto da sua santidade. Não traga o resto do seu alimento. Não traga o resto de nada que você quiser carregar. Aleluia. Se não for para ofertar ao altar do Senhor aquilo que é santo, aquilo que é limpo, aquilo que é sagrado, aquilo que é melhor, não traga o resto. E nós, igreja de Cristo, precisamos compreender isso. Glória a Deus. Porque o resto Ele não aceita. O resto Ele não recebe. O resto Ele não quer. O resto não define Ele. O que define Ele é o que é puro. O que define Ele é o que é santo. O que define Ele é o que é separado mediante ao sacrifício. Aleluia. Então, se você for trazer uma primícia para o altar do Senhor, que é o seu resto, não traga. Poupe o seu tempo. Glória a Deus. Poupe o seu tempo. Poupe o seu tempo de trazer algo para o Senhor. Porque, igreja, nada que vamos colocar nessa caixa, nada que vai estar aqui dentro, que não seja para o Senhor. Porque a primeira oferta é para o Senhor. Aleluia. Depois a oferta é liberada dentre os levitas. Lembram? Então tudo que eu trago para dentro do templo é apresentado primeiro para o Senhor. Então todo alimento que eu coloco nessa caixa é apresentado ao Senhor. Tudo que eu trago como primícia é para o Senhor. Para quem será distribuído, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: a minha primícia, ela foi de melhor qualidade. Aleluia. Porque primeiro veio para o altar e depois ela foi liberada do altar. E as pessoas que vão receber, ela tem que receber o melhor. Porque o Senhor não aceita sobra. Glória. O Senhor não aceita lixo. O Senhor não aceita o que você não come. Eu faço questão de dizer para a igreja: se você for trazer uma primícia, e às vezes nós temos que trazer uma primícia para famílias que têm criança. Se você for trazer uma primícia e trazer um iogurte que o seu filho não toma porque você não acha que é bom, então não traga para o filho dos outros. Não traga para ofertar na casa do Senhor. Não traga para ofertar no altar do Senhor. Se você for ofertar um leite que você não tem coragem de dar ao teu filho, um biscoito que você não tem coragem de dar ao teu filho, não traga para o altar do Senhor. Não traga, não sejamos hipócritas. Ou nós trazemos o que é bom e que é perfeito
de Caim não era sobre o animal. Não era sobre o que Caim estava trazendo. Era sobre o lixo que estava dentro. Nunca foi sobre a verdura, sobre a fruta, sobre a gordura. Nunca foi sobre a ovelha. Nunca foi sobre o bode. Nunca foi sobre a vaca ou sobre o boi. Sempre foi o que está dentro. O que está dentro. O que está dentro. Que primícia que está dentro. Que oferta que está dentro. Aleluia. Que adoração é que está dentro. Que obediência é que está dentro. Que submissão é que está dentro. Que santidade é que está dentro. Que vida com Deus é que está dentro. Nunca foi sobre o que estava fora. Sempre foi o que estava dentro. E quando se trata de Caim, o próprio Deus vai dizer para ele: Caim, o pecado jaz à porta. Porque ele já sabia. Trouxe lixo para o altar. Porque o coração já está podre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então a sua primícia, a minha primícia, nunca vai ser sobre o que está fora, mas sempre vai ser o que está dentro. Guarde isso, igreja. Guarde isso, igreja. Porque vocês terão vários cultos de primícia. Então todas as vezes que você for pegar a primícia para trazer para a igreja e olhar dentro do seu armário e dizer: não, esse aqui não, eu vou comprar um mais baratinho. Lembre-se, é sobre o que está dentro. Aleluia. Não é sobre o que está fora. Revela-se ao Senhor pelo que está dentro. Doe ao Senhor e o que está dentro. E nós sabemos que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Está em todo lugar, vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. E que enganoso é o coração do homem, contudo não engana Deus. Nosso coração é enganoso, mas a Ele ninguém engana. Primícia como espiritual é demonstrar confiança na provisão divina. Aleluia. Gênesis capítulo 16, versículo 4. E essa é uma passagem que eu amo. Porque o Senhor não precisava de muito para cumprir com a fidelidade dele. E demonstrar o seu poder divino. E demonstrar sua confiança divina. O Senhor só precisava de uma posição. Alguém que acreditasse. Alguém que se disponibilizasse estar em obediência. Alguém que se disponibilizasse usar a fé. Alguém que permitisse que fosse instrumento dele. Então a Bíblia vai dizer, no livro de Êxodo, no seu capítulo 16, versículo 4, que o Senhor, depois que o povo sai do deserto, vai para o deserto e começa a passar necessidade. E quem era o povo que estava no deserto? Os murmuradores. E quem era o povo que estava no deserto? Os ingratos. E quem era o povo que estava no deserto? Aqueles que tinham o coração fechado para reconhecer a grandeza de Deus. E quem era esse povo que estava no deserto? O povo escolhido. Parece uma palhaçada. A gente pensa: meu Deus, que povo é esse que o Senhor escolhe? E que porque o Senhor escolhe, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor deu vários sinais. E porque eles não se reuniram no mesmo propósito. E porque eles não se reuniram no mesmo pensamento, na mesma oração, no mesmo clamor, no mesmo desejo, na mesma submissão, no mesmo seio de fazer a obra da mesma forma. Aleluia. Porque o homem é ingrato. Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor, por amor a Moisés, vai olhar para o povo e vai enviar uma provisão, porque é demonstração de confiança. E vai mandar maná do céu. E o Senhor enviava a porção devida para cada dia. E o Senhor deixava a restrição: não pegue além da necessidade do dia. Aí sempre tem aquele, né? Sempre tem um que não quer ficar no prejuízo, que acha que passa Deus para trás, que acha que engana Deus. E aí vai fazer o quê? Vou pegar uma porção maior para me comer no dia de amanhã. Só que o Senhor é aquele que demonstra confiança no tempo real, dentro da sua necessidade do aqui e agora. E o maná estava lá. E todos os dias o Senhor mandou maná. Todos os dias o Senhor trouxe provisão. E como eu falei, nessa palavra tem uma promessa. No versículo 9, que é honra ao Senhor com seus bens e com tuas primícias,
de toda a tua renda. No 9 existe uma promessa. Vemos que quando Deus é honrado, sua bênção se manifesta sobre a vida do seu povo. Quando a palavra menciona celeiro e lagares transbordarão, simbolizam provisão abundante, sustento, cuidado divino, prosperidade que vem de Deus. E essa promessa nunca foi, nunca será sobre riquezas. Aleluia. Essa promessa é sobre o cuidado de Deus. É sobre o cuidado de Deus. Quando eu sou fiel com o Senhor, no pouco, no muito Ele me coloca. Eu tenho que ter essa certeza dentro do meu coração. Eu não posso servir ao Senhor no meio termo. Quando se trata de primícia, quando se trata de dízimo, de oferta, quando se trata de rendição no altar com aquilo que para nós é mais desafiador. Onde está teu coração, ali está o teu tesouro. E aonde está o teu tesouro? Onde está teu coração? Qual é o teu tesouro? Porque na igreja de Cristo, essa igreja que diz que vai morar no céu, o nosso coração tem que estar no tesouro, que é Cristo Jesus. Aleluia. O nosso coração tem que estar no altar do Senhor. O nosso coração tem que estar baseado na palavra do Senhor. A nossa confiança tem que estar naquele que pode todas as coisas. Verdade, Deus. Aleluia. Deus em si. Aí eu te pergunto nessa noite, eu pergunto sobre a minha vida, sobre a tua vida. Deus tem sido de fato a nossa prioridade? Glória a Deus. Deus tem sido de fato o primeiro na nossa vida? Será que nós temos demonstrado gratidão ao Senhor pelos recursos que temos recebido da parte dele? Glória a Deus. É porque a gente tem uma mania de esquecer de que o deitar e o levantar pertence a ele. A gente vai dormir acreditando que amanhã a gente acorda. Só que nem isso pertence a nós. Glória a Deus. Mas a gente insiste em fazer até quando para o dia de amanhã? Nós temos sido gratos? Será que a gente tem sido mais gratos ou murmuradores? Será que a gente tem sido gratos ou reclamões? E eu quero que você realmente faça uma reflexão sobre isso. Glória a Deus. Porque nós, igreja de Cristo, estamos perdendo muito para o inferno. Pela nossa conduta que está fugindo da palavra. E aquilo que ele falou na salvação dele. É a minha atitude, é a minha demonstração que faz com que alguém olhe para mim e se interesse por Deus. E se interesse em ir para a igreja. E se interesse em servir a Deus. Estamos perdendo porque não temos hoje se posicionado naquilo que eu preciso demonstrar gratidão ao que vive, ao que reina. É triste hoje sentar com um crente. Ele vai contar tanta lástima, mas vai ter uma comida sobre a sua mesa. Mas ainda vai ter uma roupa sobre o seu guarda-roupa. Glória a Deus. Mas ainda vai ter um par de chinelo para calçar. Mas ainda assim está ruim. E aí eu não oferto minha gratidão ao Senhor. Eu não oferto a minha gratidão ao Senhor. Temos confiado mais nos nossos dinheiros ou em Cristo? Eu confio mais naquilo que me traz segurança financeira. Quer saber que eu estou trabalhando? Quer saber que eu tenho no final do mês aonde tirar, no início do mês aonde tirar recursos financeiros? Ou eu tenho vivido a provisão do alto? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Um dia o Senhor falou para mim que eu iria viver na dependência. Confesso para os irmãos que eu entrei em crise e desespero. Mas a melhor fase foi entrar neste lugar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque, meus irmãos, Ele não me deixa faltar nada. Sobra a gitanha? Não, Ele me dá o suficiente. Glória a Deus. Aleluia. Ele me dá o suficiente. Só recebo mensagem no WhatsApp. Ele me dá o
o suficiente. Glória a Deus. Chegam pessoas e falam: o Senhor mandou te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. E no início, para mim, isso era muito humilhante. Isso para mim era muito constrangedor, porque o orgulho do ser humano aqui era elevado. E o Senhor não me separou porque eu era bonita, não, Ele me separou porque eu era orgulhosa. Ele me separou porque eu era arrogante, Ele me separou porque eu era prepotente, Ele me separou porque eu era altiva. E quando Ele me separou sabendo do que Ele tinha e do que Ele tem na minha vida, mas que precisaria quebrar o vaso. Aleluia. Então Ele falou: você fez o quê? Aquela que batia no peito e dizia para o marido, falava: eu não dependo de você para nada. Ele falou: pois tu vai depender dele e um pouco mais de gente. Aleluia. E aí eu aprendi a ser grata. Aí eu aprendi para esse lugar de total dependência dele. Então eu aprendi e entendi que se Ele não for o primeiro na minha vida, a minha finança, o meu trabalho, a minha conta bancária não serve. Não adianta. De nada. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossas prioridades, Ele nos ensina que a verdadeira prosperidade começa no coração antes mesmo de chegar no celeiro. Eu aprendi isso. Aleluia. Eu tive que aprender isso. E hoje eu vivo isso. Que quando nós entendemos que o Senhor tem que ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas, que Ele tem que ser a prioridade da nossa vida, Ele nos ensina que a verdadeira prosperidade começa no coração. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu falo para a igreja, depois do culto de Santa Ceia, o culto que eu mais amo e que me define é as primícias. Porque um dia eu precisei ser sustentada com cesta básica que a igreja me dava. Desempregada? Não. Trabalhando. E mesmo trabalhando, eu passei necessidade. Mesmo trabalhando, o meu filho mais velho, que hoje tem 20 anos, faltou fralda para ele usar. E eu usei sacola de supermercado. Então eu passei algumas necessidades em que o Senhor mandou para mim recursos pela igreja. Eu lembro que grávida do meu segundo, eu vou encerrar, termina 9 horas e eu já estou no meu limite. Grávida do meu 14, morando em cima da casa do meu sogro, num pórtico da laje. Sentei em um banheiro inacabável, com vaso solto, na porta e falei: Deus, como eu queria comer o biscoito de água e sal da Salonline. Salonline não, da Sarrone. Salonline é creme, da Sarrone. Não creia em mim, porque não é essa necessidade, mas creiam na palavra que vocês acreditam que é de Deus. Não levou 10 minutos para um carro na minha porta. E desceu mantimentos e mantimentos que eu não. Glória a Deus. Aleluia. E o biscoito que chegou Oh, glória a Deus. Aleluia. foi da Salone. É, Jesus. Glória. De sal. Glória a Deus. Exatamente o que eu queria comer. Deus é fiel. Então Aleluia. hoje eu não tenho como ser hipócrita e não amar a primícia do Senhor. Então hoje eu não posso negligenciar e dizer: igreja, desperta para a primícia. Valorize o culto da primícia. Se renda no culto da primícia. Porque depois de Santa Ceia, esse é o segundo culto em que a gente alcança as vidas lá fora. Não é sobre a placa da igreja, é sobre alguém que tem necessidade, é sobre alguém que tem fome, é sobre alguém que passa por necessidade, que não dorme. Porque teu filho está pedindo um alimento e não tem. Aleluia. E a igreja tem recurso e negligencia com isso. Glória a Deus. Aleluia. Primícia é socorrer alguém com a conta de luz. Primícia é socorrer alguém com aluguel. Primícia é socorrer alguém com exame. Primícia é socorrer alguém com alimento. Primícia é socorrer o teu próximo. Aleluia. E se a gente que prega a palavra não estiver nesse lugar, quem somos nós diante do Senhor? Aleluia. Quem somos nós diante do Senhor? Uma igreja de oba-oba? Que prega, mas não pratica? Uma igreja de oba-oba? Que tem dízimos e ofertas, mas não alcança? Que faz culto de primícia, mas não oferta o melhor?
jardim de Deus. Aleluia. E nessa noite eu agradeço, encerro agradecendo aos irmãos pela oportunidade de poder falar aquilo que eu mais amo, que é a palavra do Senhor. Glória a E Deus. passo para quem é de direito nessa noite. Glória a Deus.